Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre e ano de 2024 do Grupo Casas Bahia. O quarto trimestre de 2024 registrou a retomada do crescimento da receita, impulsionado pelo bom desempenho da Black Friday e Natal, além da evolução da segunda fase do plano de transformação, com iniciativas voltadas à melhoria do top line. Ressalto que esse crescimento é consistente, com a melhoria gradual do GMV dos tris anteriores, com destaque para a continuidade do avanço da nossa loja física em mais de 16% e a retomada de vendas online, impulsionadas pela redução da pressão do 1P e pelo aumento de 24% no 3P. Assim, consolidamos os ajustes estruturais da primeira fase do plano de transformação e, a partir de agora, passamos a capturar a alavancagem operacional, alcançando o quinto trimestre consecutivo de melhora na margem EBITDA. Nosso crediário é um pilar estratégico e diferencial competitivo. Em 2024, atingimos a maior carteira da nossa história, chegando a 6,2 bilhões de reais, com crescimento em todos os canais. Mais do que volume, o que nos diferencia aqui é a qualidade da carteira. Conhecemos bem nosso cliente, garantimos uma concessão de crédito sustentável e com inadimplência sob controle. Como resultado, tivemos uma redução anual de 1,5 pontos percentuais no over 90 e mantivemos a perda líquida estável. Além disso, iniciamos a operação de FIDC, que deve otimizar o financiamento da operação de crediário. O FIDC já possui um compromisso firme de aporte de terceiros e terá um capital inicial de 300 milhões de reais, com a expectativa de atingir 500 milhões de reais em patrimônio líquido nos próximos meses. Após essa primeira etapa, o FIDC poderá receber aportes adicionais. Nossa estratégia de monetização de serviços está trazendo novos motores de crescimento. Em Retail Media, crescemos mais de 200% na receita bruta, consolidando nossa plataforma como um canal relevante para anunciantes. A emissão de cartões dobrou, ampliando a penetração no crediário e fortalecendo o nosso ecossistema financeiro. Além disso, a receita de serviços e seguros cresceu 17%, refletindo o potencial de alavancas adicionais de rentabilidade. Passo agora a palavra ao Elcio para os destaques financeiros. Obrigado, Renato, e olá a todos. Lançamos nosso plano de transformação em agosto de 2023 com objetivos bastante claros. Maximizar a rentabilidade e o fluxo de caixa, com foco nas categorias-chaves e no crediário. Após 6 trimestres, seguimos firmes nesse compromisso, com todas as ações operacionais e financeiras alinhadas a esta visão. Os resultados do quarto trimestre e do ano reforçam que estamos no caminho correto. Após um período de ajustes estratégicos, voltamos a crescer. Registramos um avanço de 8% na receita líquida em relação ao ano anterior. Esse desempenho reflete uma execução comercial mais acertada, especialmente nas lojas físicas, além do crescimento no crediário e maior penetração de serviços. Nos trimestres anteriores, havíamos registrado retração de receita devido aos ajustes de categorias no 1P, fechamento de lojas deficitárias e mudanças comerciais voltadas para a rentabilidade. Como esperado, essa estratégia gerou um impacto no curto prazo, mas posicionou a empresa para um crescimento sustentável. No ano como um todo, a receita líquida teve uma redução de 6%, mas com uma tendência positiva para 2025. O lucro bruto atingiu 2,5 bilhões de reais, 20% superior em relação ao quarto trimestre de 2023, com margem de 30,8%. No acumulado do ano, a margem bruta também foi de 30,8%, comparado a 27,9% do ano anterior, ou seja, um avanço de 2,9 pontos percentuais. O nosso compromisso com a rentabilidade fica evidente. Mesmo com uma receita 6% menor no ano, o lucro bruto cresceu 4%, sustentado por uma margem mais robusta. No SG&A, seguimos rigorosos no controle de despesas, encerrando o trimestre com 23,8% da receita líquida, uma redução de 2,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Diante do cenário macroeconômico desafiador, atuamos de forma preventiva, ajustando nossa estrutura com fechamento de mais 8 lojas de baixo desempenho, redução de quase 700 posições. No ano como um todo, reduzimos as despesas em 5% nominalmente, que representa 383 milhões de reais, mesmo diante de uma inflação de aproximadamente 5%.
Essa disciplina continuará sendo um pilar fundamental em 2025. Com 5 trimestres consecutivos de evolução, nossa margem EBITDA atingiu 8%, um aumento expressivo de 5,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Fechamos o ano com 7,2% de margem EBITDA no ano, comparado a 4,3% do ano passado, um avanço de 2,9 pontos percentuais. Em termos nominais, atingimos um EBITDA de 1,97 bilhão de reais, um aumento de 731 milhões de reais em relação ao ano passado. Esse crescimento ocorreu mesmo com uma redução de receita de 1,6 bilhão de reais, reforçando mais uma vez, agora na margem EBITDA, nossa prioridade de rentabilidade sobre o crescimento. O resultado financeiro foi de 921 milhões de reais, decorrente do aumento da Selic e impacto não caixa relacionado ao reperfilamento da dívida. O LAIR foi negativo em 660 milhões de reais e o prejuízo líquido foi de 452 milhões de reais. Ambos negativos, porém com melhoria de 55% em relação ao ano anterior. Encerramos o trimestre com geração positiva de fluxo de caixa livre de 1,2 bilhão de reais, impulsionada pelo desempenho operacional, disciplina no capital, seja de giro ou capex, iniciativas de redução de despesas trabalhistas e foco na monetização tributária. No acumulado do ano, atingimos o melhor fluxo de caixa dos últimos 5 anos, com geração positiva de 976 milhões de reais, comparado a 648 milhões de reais em 2023. Lembrando que em 2023, o fluxo foi impactado positivamente pela redução dos estoques de 1,1 bilhão de reais. Mantemos o perfil de dívida saudável e bem distribuído, com 91% no longo prazo e apenas 9% no curto prazo. Quase 80% da dívida está concentrada em 29 e 2030. Vale ressaltar que a série 2 da 10ª emissão, no valor de 1,5 bilhão de reais, possui uma opção de conversibilidade em ações a partir de outubro de 25, com preço de conversão baseado na média ponderada de 90 dias anteriores à conversão, com 20% de desconto. A dívida líquida reduziu praticamente 1 bilhão de reais em relação ao terceiro trimestre e permaneceu estável em relação ao quarto trimestre de 2023. A alavancagem financeira, conforme metodologia estabelecida na 10ª emissão de debênture, fechou em 0,4 vezes, bem abaixo do limite máximo de 3 vezes. E por fim, olhando para 2025, diante de um cenário macroeconômico desafiador, seguimos comprometidos com uma disciplina e execução rigorosa do plano de transformação. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra ao Renato. Obrigado, Elcio. Fechamos 2024 com grandes avanços, destacando a resiliência e o potencial da companhia. Concluímos o reperfilamento de 4,1 bilhões de reais da dívida bancária, com adesão da totalidade dos credores, um grande voto de confiança que viabilizou o aumento do prazo médio de 22 para 72 meses e a redução do custo médio em 1,5 ponto percentual, fortalecendo nosso balanço e fluxo de caixa. Após os ajustes estruturais dos últimos trimestres e o início do crescimento da receita no quarto TRI 24, seguimos focados na execução do plano de transformação para avançar em rentabilidade e geração de fluxo de caixa. Estamos acelerando o crescimento das lojas físicas, nosso canal mais rentável, e priorizando a rentabilidade no online, com foco na melhoria da jornada do cliente para garantir um crescimento sólido e sustentável em 2025. A expansão do crediário continua sendo essencial, com atenção cuidadosa à inadimplência. Operacionalizamos o FDIC para fomentar o crédito, diversificando o financiamento e fortalecendo nossa vantagem competitiva. Além do carnê, seguimos avançando na rentabilização de serviços que usufruem dos nossos ativos sem necessidade de capital adicional, como é o exemplo da CB Full, no qual buscamos consolidar nossa liderança no mercado e impulsionar a plataforma de negócios logísticos. Agradeço aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, fornecedores, instituições financeiras e demais stakeholders. Estamos confiantes que estamos no caminho certo para levar a companhia a um novo ciclo de crescimento sustentável. Seguiremos com dedicação total a vocês. Muito obrigado a todos. Valeu!